O SBT finalmente conseguiu melhorar a audiência da UEFA Champions League agora com o mata-mata. O problema é que o pacote comprado atrapalha bastante essa evolução. Muito bem, pessoal, a UEFA Champions League está de volta e para não perder nada do que acontece no principal campeonato de clubes da Europa, é só baixar o aplicativo OneFootball, que você vai ter sempre todas as informações, notícias em tempo real, notificações com gols, escalações, alertas, tudo o que você precisa para ficar por dentro dos principais clubes do mundo. Então baixe agora mesmo o OneFootball com o link que está na descrição e no comentário fixado. Bom, galera, finalmente o SBT conseguiu mostrar uma boa audiência com a UEFA Champions League e no melhor jogo que tinha para transmitir nas oitavas de final, que foi Paris Saint-Germain e Real Madrid. Na vitória por 1-0 do time francês, o SBT fez 8 pontos de média em São Paulo, fazendo aí também um pico de 11 no arredondado. Dados prévios, claro, nessa quarta-feira já deve ter saído no momento em que eu publico esse vídeo os consolidados, mas não vai ser muito diferente provavelmente. O fato é que até então, na Champions League, o SBT tinha como maior audiência o PSG contra Manchester City, que foi o jogo mais interessante que eles mostraram na fase de grupos, e que tinha dado 6 pontos de média, então já cresceu 2 pontos, esse foi o recorde da competição até agora, na tela do canal do Silvio Santos. No mesmo horário, a Globo marcou 16 pontos de média. Teve novela no Vale a Pena Ver de Novo, teve novela das 6 inédita e tudo mais, então o dobro da audiência. Mas o SBT conseguiu pelo menos parar de perder para a Record e para a Band, que é uma coisa que vinha acontecendo ultimamente com a Champions League. E não é à toa, não era por maldade com o fã de futebol, que a Globo não transmitia a Champions League na fase de grupos. É porque ela sabia que poderia derrubar muito a audiência a ponto de ela perder na época, né, eram outros tempos de televisão, mas de repente perder a liderança até para a novela do SBT, podia acontecer. A tarde é muito mais complicada no Ibope do que um período da noite, por exemplo, onde a Globo coloca uma novela repetida e ganha da Libertadores no SBT. De tarde não é assim que funciona, então naquela época a Globo mostrava só o mata-mata, porque crescia justamente a audiência no mata-mata. Ela sabia disso, era só deixar para a Band transmitir a fase de grupos. E o SBT sentiu um pouquinho disso agora. O problema, que eu falei no começo do vídeo, na entrada, é que o contrato do SBT é muito pior do que o que a Globo tinha. A Globo no mata-mata podia pegar um jogo e mostrar ida e volta. O pacote comprado pelo SBT no ano passado, não. Você só pode mostrar jogos de terça-feira se você for um comprador da TV aberta, como o SBT foi, e com isso acaba podado no mata-mata, porque a Champions League é diferente da Libertadores. E como é diferente da Libertadores? Na competição sul-americana, a emissora escolhe o confronto e esse confronto será realizado em 2 datas iguais, ou seja, se é uma terça-feira, a volta também é na terça-feira. Se a ida é na quarta, a volta vai ser na quarta, e sempre nos mesmos horários. Então o SBT pega, por exemplo, como pegou Palmeiras e Atlético Mineiro na Libertadores do ano passado, os 2 jogos foram de terça-feira às 9h30, não teve problema. Agora, Paris Saint-Germain e Real Madrid foi na terça-feira agora jogo de ida. Na volta desse mata-mata, em Madrid, o jogo vai ser numa quarta-feira. Pronto, por contrato o SBT não pode transmitir. Aliás, essa evolução de audiência que a gente viu e era esperada, porque era o melhor jogo mesmo para transmitir, ela provavelmente vai ter um baque já na próxima semana. O jogo que o SBT vai transmitir será o confronto entre Chelsea e Lille. Tem o Villarreal e Juventus no mesmo horário, mas é claro que o SBT vai tentar pegar um pouco ainda dessa história do Chelsea, que acabou de ganhar do Palmeiras no Mundial de Clubes, deu uma baita audiência na Band na semifinal contra o Al Hilal, né? Fez 9 pontos de média, se chegasse a isso no SBT seria lindo, mas a gente sabe que não vai. Então, esse contrato que o SBT tem com a UEFA, por um lado, era muito bom, porque o fato de ter um jogo só e só de terça-feira, com certeza fez com que a emissora pagasse mais barato. Se fosse um pacote que desse mais liberdades, mais escolhas de jogos, talvez ficasse tão caro que ninguém quisesse comprar. E foi o que aconteceu em 2018, que nenhuma emissora aberta comprou e acabou ficando no Facebook. Então, se por um lado o SBT se deu bem, porque foi a chance de transmitir a Champions League, por outro, essa evolução que a gente queria ver acaba ficando bem prejudicada. Só vai dar mesmo para ver uma ascensão do SBT no Ibope, talvez das quartas de final. A semifinal vai ser um jogo de cada confronto, então não dá para se apegar. Se você viu a ida, você não vai ver a volta na TV aberta. Isso é bastante complicado. É algo que a UEFA poderia mudar, pelo menos nessa fase de mata-mata. Quer fazer na fase de grupo, ser de terça-feira, sempre fixar esse dia? Beleza. Mas que depois dê um mata-mata completo para a emissora que escolher. Se o SBT acha que Paris Saint-Germain e Real Madrid era o melhor jogo para transmitir, que pudesse transmitir ida e volta. Eu sei que com isso, com o fato de o SBT ter que ficar preso às terças-feiras, para quem gosta de ver times diferentes, acaba ficando mais legal, porque você vai ver 4 confrontos ao longo de 4 semanas. Não estão ainda definidos, ou pelo menos não foram anunciados pelo SBT, os jogos das 2 últimas semanas de oitavas de final.
Mas tem jogos legais, como por exemplo o Liverpool contra a Inter de Milão. Mas absolutamente nada seria como transmitir esse Real Madrid e Paris Saint-Germain. Como não vai acontecer, a gente vai ficar eternamente na dúvida. Em São Paulo, se nós tivermos agora o SBT dando 8 pontos de média e 11 de pico com o jogo da ida, imagine uma volta. Imagine se o Real Madrid faz 1-0 no PSG, 2-1, agora não tem mais gol fora, e leve o jogo para a prorrogação. Que vá para os pênaltis. Quanto o SBT poderia dar de audiência? Eu tenho quase certeza que alcançaria de média os 2 dígitos, ficaria entre 10 e 12 pontos. E quem sabe até bater um pico de 15, 16 se fosse para os pênaltis. Tudo isso seria possível, mas o jogo vai ficar exclusivo da Warner Media, provavelmente na TNT e na HBO Max. Infelizmente, para o público de TV aberta, o mata-mata que começou ontem não vai terminar. Vai ter que ficar esperando para acompanhar pela internet, pintarem as informações ali de um jogo que ela não vai poder ver. A próxima terça-feira vai ser bastante especial para o SBT, porque serão 2 jogos transmitidos no mesmo dia, mas aqui em São Paulo, por exemplo, não há uma grande expectativa de Ibope, até porque, como eu falei, Chelsea e Lille não deve ser muito melhor do que Paris Saint-Germain e Real Madrid, porque o Chelsea é apenas o Chelsea, não é o time do Neymar, não é o time do Messi, não é o Real Madrid. Do outro lado tem o Lille, e aí à noite, às 9h30, tem Fluminense e o Milionários da Colômbia. Fluminense e Milionários deve ser uma audiência legal no Rio de Janeiro, vai dar um número bacana, pode ser que consiga a vice-liderança com alguma tranquilidade. Mas aqui em São Paulo a gente cai naquele mesmo problema do ano passado, quando o Grêmio enfrentou o Ayacucho na primeira fase preliminar da Libertadores e fez 5 pontos no Ibope de média. Talvez o Fluminense agora, pelo público estar mais acostumado com o SBT, e também pelo Big Brother estar dando menos audiência do que estava no ano passado, pode até ser que consiga, uns 6 pontos de média, mas é com muito otimismo de verdade. Antes de concluir o vídeo, eu ainda não tenho dados de outros estados sobre essa audiência de Paris Saint-Germain e Real Madrid, mas eu vi o Gabriel Wacker postar lá no Twitter que no Recife, por exemplo, estava passando dos 14 pontos em alguns momentos da partida. Fortaleza deve ter ido muito bem também, porque a Champions League já estava bem na audiência na primeira fase. É o que eu falo, pessoal. Futebol é cultura de você acompanhar aquele canal. O SBT mostra futebol no Nordeste há mais tempo do que pra gente aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. É desde 2018. São 4 anos de futebol no SBT para quem mora na região Nordeste. Pra gente aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil, apenas 1,5. E aí não tem segredo, não tem mistério. Qualquer emissora que quiser fazer sucesso com o futebol precisa de um plano que seja de médio a longo prazo, para criar no espectador essa coisa de ligar no canal para poder ver uma partida. Se inscreve aqui no canal para não perder nada sobre o mundo da mídia esportiva. Esse é o blog do Alan Simon, aqui você sabe onde o seu time joga.